Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais uma leitura. A boa de hoje é O Poder da Cabala, de Yehuda Berg, parte 15, do total de 20. Estamos aí na reta final e como vocês já viram aí na thumb e no título, Supressão versus Resistência. Bora para a leitura? Bora para a nossa leitura. Supressão versus resistência. Então, a gente terminou a última leitura falando disso aqui, ó, do princípio 8. Comportamento reativo cria centelhas intensas de luz, mas no final deixa escuridão em seu despertar. Então, supressão versus resistência. Resistência não é supressão. Não significa que vou empurrar meus sentimentos para baixo do tapete. Por exemplo, se alguém apertar em mim aqueles botões que me tiram do sério, eu vou ficar zangado. Eu não vou entrar em negação e agir como se eu não estivesse zangado. Resistência, na verdade, significa dizer a si mesmo: eu sei que eu estou zangado e que provavelmente vou dizer algo de que depois vou me arrepender de ter dito. Então agora, neste instante, vou me dar um tempo. Vou apertar o botão pausa e esperar 1 minuto. Vou me recompor e perguntar: como quero lidar com isso? Vou dar uma volta e, quando me acalmar, vamos poder falar sobre o assunto. Se o que eu faço vier de uma explosão de raiva em mim, não há a menor chance de eu criar algo satisfatório com minhas ações. Pode ser importante expressar o que me fez ficar zangado, mas preciso fazê-lo quando não estiver no modo reativo. Talvez eu tenha que ser enfático, mas posso fazê-lo sem provocar mais raiva dizendo: escute, preciso falar com você. Eu fiquei zangado com o que você fez. Gostaria que você soubesse de onde isso está vindo. Será que eu entendi algo errado? Resistência também não significa suprimir nossos desejos. Trata-se de não tentar receber tudo de uma só vez. Vou dar um exemplo simples. Eu amo chocolate, bolo de chocolate em particular, como você já deve ter percebido nos exemplos anteriores. Mas já consegui perceber que depois de comer uma fatia de bolo de chocolate, é preciso parar, porque vou ficar com dor de cabeça se continuar comendo. Por enquanto, uma fatia é suficiente. Resistência não significa que eu tenha que parar de gostar de bolo de chocolate. A gente comentou isso, né, quando ele deu o exemplo do bolo. Eu adoro bolo de chocolate. Não estou reprimindo ou acabando com o meu desejo de comer bolo de chocolate, mas escolhendo limitar a quantidade do que eu estou ingerindo. Ou, no caso, como eu comentei naquele exemplo, programando essa degustação, né? Curtir esse desejo no momento em que você decide conscientemente. Então, voltamos aqui à mesma questão, que não é não satisfazer os desejos, mas fazer isso de uma forma consciente. Todos queremos luz. Essa é uma das primeiras leis universais. Todos nós somos movidos pelo desejo de obter satisfação duradoura. Mas é importante nos certificarmos de que não estamos trazendo luz demais de uma só vez. É como uma esponja que fica saturada e não consegue absorver mais água nenhuma. Se eu tento chamar muita atenção sobre mim, se eu adoro ouvir a mim mesmo falando, vou acabar causando conflito ao meu redor, porque as pessoas vão ficar cansadas de mim. Eu preciso dizer a mim mesmo: sabe de uma coisa? Preciso aplicar a fórmula da transformação neste momento e fechar meu sistema reativo. Está na hora de parar de falar. Dessa forma, eu controlo a minha necessidade de fazer com que tudo gire em torno de mim. É de nossa natureza querer receber para nós mesmos, mas precisamos aprender a controlar o quanto estamos recebendo. Existe uma linha muito tênue entre fechar o nosso sistema reativo e suprimir nossas emoções. Emoções suprimidas reúnem força. A pressão cresce e no final explodimos. A resistência, por outro lado, cria uma luta momentânea que é rapidamente seguida de calma e clareza. Se alguém nos deixa com raiva e aplicamos resistência de uma forma honesta e sincera, não há animosidade, não há vingança em nosso coração. Não nos sentimos insultados ou feridos.
Pois se nos sentimos assim, se ainda estivermos presos ao drama do momento, isso significa que não conseguimos reconhecer e aproveitar a verdadeira oportunidade ou lição. Não conseguimos ver o adversário nos desafiando a nos tornarmos nosso ser maior. Vou dar uma dica. Quando reconhecemos que a raiva, assim como outras emoções negativas, são testes para ver se estamos à altura da situação, se merecemos as bênçãos que nos são dadas e se conseguimos remover o pão da vergonha, sabemos que estamos aplicando resistência. Sentiremos a presença da luz resultante de nossa ação de transformação. No início, o esforço que realizarmos será uma combinação de supressão e autêntica resistência. E isso não tem problema nenhum. Apenas fazer o esforço já nos remove gradualmente camadas de emoções reativas. Esforço consistente para fazer a resistência irá progressivamente purificar os comportamentos impacientes. A certeza de que estamos trazendo luz e a consciência do processo, que é parte do sistema espiritual, são tão importantes como nossas tentativas de fazer resistência. Nossa capacidade de resistir a emoções reativas vai se tornando mais refinada à medida que crescemos. Tornamo-nos mais proficientes ao gradualmente vivenciar esse processo e internalizar esses princípios. Aguentar versus resistir. Quando resistimos ao impulso de reagir, criando assim um espaço para a luz entrar em nosso ser, essa energia espiritual se transforma e purifica a nossa consciência. Por outro lado, simplesmente aguentar bravamente a situação nos fará caminhar para frente. Quando aplicamos a resistência com a consciência de que estamos removendo o pão da vergonha e crescendo para chegarmos a ser quem nos cabe ser, nossas ações injetam luz na semente do problema. Saber que estamos nos transformando de reativos a proativos irá gerar luz. Essa luz iluminará a raiz que não enxergamos de nossa ansiedade, eliminando gradualmente o medo de nossas vidas. Pode tossir, amor. Pode tossir. Não tem problema nenhum. Isso aqui tá tudo bem. A gente tá aqui, ele tá do meu lado. Bota a mãozinha aqui para as pessoas do YouTube ver você. Vem cá. Mais um pouquinho, ó. E aí ele tá com tosse, ele fica aprendendo, mas pode tossir. Tá tudo bem. Aqui nós somos uma grande família, tá bom? E vai pro YouTube. Na dimensão da luz, a negatividade não tem lugar. Ao resistirmos ao impulso de reagir, podemos arrancar pela raiz, purificar e erradicar a ansiedade de nossa existência. A alegria dos obstáculos, visão alternativa dos desafios da vida. Sob a perspectiva cabalística, transformação espiritual significa estar comprometido com a vida, confrontando o nosso caos e nossas reações a ele. Para nos ajudar a receber mais luz espiritual em nossas vidas, precisamos abordar nossos desafios de uma nova maneira, o que nos leva ao 9º princípio da Cabala. Princípio 9. Obstáculos são nossa oportunidade de nos conectarmos com a luz. Quanto mais desafios enfrentarmos, mais chances teremos de nos conectarmos com a luz. Quanto maior o número de gatilhos disparando nossas reações, mais poderemos resistir a eles e transformá-los. Afinal, a transformação é o propósito de nossas vidas, veja o princípio 4, e somente um obstáculo pode nos dar a oportunidade de atingi-lo. Quando maior é melhor. A resistência que aplicamos a uma situação também determina quanta luz recebemos. Imagine uma pequena pedra no espaço. Ela reflete uma quantidade de luz proporcional ao seu tamanho. Vamos imaginar que estamos colocando um espelho de 5 metros quadrados no espaço. Haverá maior reflexo de luz e assim mais luz será revelada. Esse princípio simples é a chave para determinarmos quanta luz espiritual cada um de nós gera. Quanto mais luz refletimos, mais recebemos.
Quanto mais resistimos ao comportamento reativo, mais felicidade e prazer serão irradiados de nossas vidas. É assim que funciona. Quanto maior o problema, mais forte o impulso de reagir. Quanto maior o impulso de reagir, maior a resistência que precisamos aplicar para detê-lo. Quanto mais resistência aplicamos, mais luz espiritual trazemos para nossas vidas e para a vida das pessoas que nos rodeiam. Portanto, lembre-se do 10º princípio da Cabala na próxima vez em que um grande desafio assomar no horizonte. Princípio 10. Quanto maior o obstáculo, maior a luz em potencial. O caminho da maior resistência. A maioria das pessoas tende a escolher o caminho da menor resistência na vida. Procuram por situações fáceis, confortáveis, mas permanecer em nossa zona de conforto não gera luz duradoura. Precisamos aprender a fugir de nossa zona de conforto e mergulhar de cabeça em situações desconfortáveis. É aí que podemos aplicar a maior resistência. Tudo o que for mais difícil de resistir é justamente aquilo a que precisamos resistir. Se for fácil, não representa nossas verdadeiras batalhas. A verdadeira resistência acontece apenas quando fazemos algo difícil. É verdade que o caminho da maior resistência causa dor e desconforto a curto prazo, mas é a única maneira de gerar plenitude duradoura. Por mais difícil que possa parecer, deveríamos abraçar problemas e obstáculos e não evitá-los. Eles são verdadeiras oportunidades, o caminho mais rápido para a transformação, o crescimento e a suprema felicidade. A oportunidade que vale 1 milhão. Suponha que você se encontre em extrema dificuldade financeira. Deus vem até você e diz que ele lhe dará $1 milhão toda vez que alguém lhe fizer mal ou deixá-lo com raiva, desde que você se desapegue completamente de qualquer sentimento reativo. Simplificando, você não pode levar nada para o lado pessoal. O que você ficaria pensando durante todo o dia? Se você ficaria rezando para que Deus enviasse pessoas que o prejudicassem. Você acordaria todas as manhãs procurando relacionamentos difíceis, pessoas que o ofendessem e circunstâncias caóticas. A seguir, apresento uma história bastante exagerada para ilustrar essa lição. O proprietário de terras e o capataz. Era uma vez um respeitável proprietário de terras que mantinha um grande número delas em nome do rei. Suas operações comerciais corriam tranquilamente e ele conduzia suas tratativas de forma honrosa. Muito de seu sucesso se devia a um jovem que ele havia empregado para ajudá-lo. Apesar da confiança que o proprietário de terras tinha naquele rapaz, sempre que precisava se ausentar a trabalho, ele incumbia seu capataz de ficar de olho nas terras e no jovem empregado. Não levou muito tempo para o capataz ver o quanto o jovem era honesto, prático e sábio. Isso constituiu uma ameaça ao ganancioso capataz, que decidiu colocar um fim à influência do jovem sobre o proprietário de terras. O capataz então arquitetou um plano para fazer com que parecesse que o rapaz havia cometido um erro crítico em seu trabalho. No dia seguinte, ao descobrir o erro contábil do jovem, o capataz mandou que ele recebesse chibatadas. O jovem voltou para casa e sua mulher correu em sua direção perguntando: "O que aconteceu a você?" E ele respondeu: "Recebi chibatadas hoje por um erro que não cometi." "Não se preocupe," ela respondeu sabiamente. "Quando o proprietário de terras retornar, você será recompensado pela crueldade que sofreu. O patrão é um homem bom e generoso, que reconhecerá a má-fé do capataz." A resposta da mulher deu ao marido algum consolo. Mas o jovem sabia que seria difícil para o senhor das terras acreditar na história da maldade do capataz. Além disso, as acusações que fizesse poderiam resultar em mais chibatadas e até mesmo em sua morte, caso o patrão não acreditasse nele. Apesar do medo, o rapaz se lembrou das palavras da mulher e confrontou o patrão, contando-lhe sobre as chibatadas que o capataz lhe dera. O proprietário de terras olhou nos olhos do jovem e viu neles a sinceridade que ele conhecia tão bem, agora acrescida de sofrimento e medo.
Sem um momento de hesitação, ele perguntou ao empregado: quantas chibatadas você recebeu do capataz? 15, respondeu o jovem em tom grave. O senhor das terras olhou para o capataz e disse: pela dor que você infligiu ao rapaz, dê-lhe uma moeda de ouro. O capataz tirou uma moeda de ouro e a ofereceu ao jovem. Não, disse o proprietário de terras. Dê uma moeda de ouro para cada chibatada que ele recebeu de você. O capataz contou 15 moedas e relutantemente as entregou ao rapaz, que agradeceu ao proprietário de terras e correu para casa para sua mulher. Quando ele abriu a porta, a mulher viu que ele estava chorando e agarrando algo na mão. O que aconteceu? Por que você está chorando? Ela perguntou, com medo de que, ao encorajá-lo, pudesse ter causado ainda mais sofrimento ao marido. Você tinha razão, ele explicou. O patrão me deu uma compensação pelo meu sofrimento. Ele forçou o capataz a me dar uma moeda de ouro para cada chibatada que recebi. Então, por que você está chorando? Porque eu recebi apenas 15 chibatadas. Essa parábola não tem como finalidade tolerar a violência física, mas ser uma metáfora das bênçãos que estão disponíveis para nós quando resistimos ao comportamento reativo e deixamos que nosso ego leve as chibatadas. E assim a gente vai ficando por aqui com todas essas reflexões. Tá gostando? Deixa o seu like, assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e te apresenta mais opções. Além disso, ajuda aqui a gente, né, a crescer dentro da plataforma. Se inscreve no canal, verifica se você está inscrito, manda esse vídeo aí para seus amigos, para sua família. Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais e aqui em cima tem uma playlist com todos os trechos de O Poder da Cabala já lidos até aqui, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Fiquem bem, um beijo e tchau. Tchau!